Olá, irmãos, tudo bem? Como que vocês estão? Então, hoje nós vamos finalizar o estudo que nós começamos há algum tempo atrás, né? Nós fizemos um vídeo onde falamos sobre o grande mistério que o apóstolo Paulo havia citado, né? Lá em Efésios 5, onde ele fala do casamento entre o homem e a mulher, e o grande mistério está em Cristo e a igreja. Depois, em seguida, nós fizemos um outro vídeo, onde eu falei sobre o amor que é maior que a morte. Foi o último vídeo, né, o mais recente. E ali, papai está nos falando como ele enxerga uma aliança feita, né, entre nós e ele. Uma aliança feita no sangue, né? Que toda aliança que nós fazemos com o nosso papai, uma aliança em Deus, ela precisa ter morte, derramamento de sangue e muito amor. E ele fez essa aliança conosco por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele pagou um alto preço por isso. E por isso nós também devemos pagar um alto preço para tê-lo, tá? O noivo morreu pela noiva e a noiva morre pelo noivo. Esse é o perfeito sacrifício. E nós nos tornamos um com o Pai, né? Nós nos tornamos um com Cristo, a noiva com o seu noivo. E casamos, porque a aliança é um casamento, né? Da mesma forma como na antiga aliança foi o casamento do seu povo com Deus, na nova aliança é o casamento de nós que somos a igreja do Senhor com Cristo. E é um casamento para toda a eternidade. Nós vimos tudo isso, né, nos vídeos passados que eu apresentei aqui para vocês. E hoje nós vamos continuar em Efésios 6 com uma revelação preciosa de Deus para nós, né, por meio do apóstolo Paulo, onde ele fala sobre o revestimento de toda a armadura de Deus. Sim, irmãos, porque a noiva de Cristo, depois que ela casa com o Senhor Jesus e se torna um com ele, um com o Pai, ela é revestida de toda a armadura de Deus, né? E entra numa grande batalha para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, tá? Então é isso que nós vamos ver hoje nesse estudo. Antes de começarmos, eu quero pedir novamente, como eu sempre faço, que caso gostem do vídeo, se inscrevam no meu canal, né? Deixe lá um like para nós, deixe um joinha. E caso deseje, deixe também os seus comentários, ok? Vamos lá. Em Efésios 5, como eu gravei aquele vídeo sobre o grande mistério Cristo e a igreja, tá? Aqui no versículo 31, o apóstolo Paulo ele fala: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E esse é o grande mistério, grande é este mistério, mas eu estou me referindo a Cristo e a igreja, e não a homem e mulher, marido e esposa, né? Então nós já sabemos que aí está o grande mistério, Cristo e a igreja, né? E aí em seguida, em Efésios 6, ele fala sobre ser revestido de toda a armadura de Deus, tá? É um texto bem conhecido, que é pregado em muitas igrejas. Só que, irmãos, essa aliança que é feita com Cristo e a igreja é um casamento. É um casamento. Então, nós cristãos só podemos ser revestidos de toda a armadura de Deus depois que acontece o casamento. Depois que acontece o novo nascimento, tá? Depois que nós passamos pelo processo, morremos, né? Em Cristo, vamos para a cruz e morremos com Cristo na cruz, ressuscitamos como igreja gloriosa, casamos com Cristo, nos tornamos um com Ele e agora sim nós seremos revestidos de toda a armadura de Deus. É assim. E o apóstolo Paulo ele entendeu isso, por isso ele escreveu, ele finalizou Efésios 6 com o revestimento de toda a armadura de Deus, tá? Então eu fiz aqui algumas anotações, como sempre. E diz assim: todo cristão ele precisa estar blindado com toda a armadura de Deus.
ou pelo menos deveria estar blindado com toda a armadura de Deus, né? Quando você entende o que o apóstolo Paulo ele estava querendo dizer nesta carta aos Efésios, né? O contexto de tudo, você entende que essa é a missão da igreja, tá? Principalmente agora, irmãos, que nós estamos caminhando para o tempo do fim, que nós estamos despertando a noiva para ela se preparar para a chegada do seu noivo, tá? Então, a igreja, ela precisa entender que ela precisa estar crescendo em Deus, tá? Nós vivemos em ciclos, irmãos, tá? São ciclos. Então, hoje o que nós estamos vivendo é um despertar da igreja do Senhor se preparando para o tempo do fim, a preparação da noiva para a chegada do seu noivo, tá? Então, por esse motivo, o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui em Efésios 6, deixando para nós, tá? Como se dá esse crescimento da igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor somos nós. Não é o templo onde você congrega, a igreja do Senhor são as pessoas, somos nós, tá? E nós precisamos estar blindado, principalmente agora que está chegando, que está próximo o dia do Senhor, da volta do nosso Senhor Jesus. Precisamos estar revestido de toda a armadura de Deus, tá? Não adianta você ir para uma guerra, para uma batalha espiritual, só com uma espada, o apóstolo Paulo entendeu isso, ou então só com o escudo, ou então só com a couraça. Não adianta, você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. E toda a armadura de Deus significa que você tem que estar revestido do próprio Deus. Para que você possa resistir no dia mau, para que você possa se tornar inabalável como nosso Senhor Jesus. Tá? Essa é a missão da igreja do tempo do fim, tá? Se você for só com a espada, por exemplo, para uma guerra, tá? Sem o seu escudo ou sem a sua couraça, o que pode acontecer com você? Satanás, ele pode arrancar a espada da sua mão, né? Você tem que ter o escudo para poder se defender dos dardos inflamados do maligno. Flechas, setas que são atiradas contra você durante a sua caminhada, não é? Porque o que acontece, irmãos, é como naqueles filmes de batalha que nós assistimos, filmes medievais, né? Onde há uma grande luta. O nosso papai, ele está nos preparando para uma grande batalha, uma batalha espiritual. A batalha espiritual é algo real, ela existe, tá? Tudo se resume a uma batalha entre o bem e o mal, entre o reino das trevas e o reino de Deus. Amém, irmãos? Então o mundo espiritual, ele existe, ele é real. Essas batalhas existem, elas são reais. Só que, por exemplo, na antiga aliança, a batalha era contra a carne e o sangue. A gente vê, né, nas novelas bíblicas, tá, nos filmes bíblicos, onde existia as batalhas entre o povo de Israel contra os inimigos. Né? Contra os inimigos, os filisteus, por exemplo. Então existiam essas grandes batalhas. Na época da antiga aliança, tá? Essa batalha era feita contra carne e sangue. Então existia derramamento de sangue. E isso era uma lei dada pelo Senhor. Tá? Então naquela época o povo de Israel enfrentava essas guerras. E isso a gente vê nos filmes, a gente vê nas novelas, como tá passando agora a novela Reis, tá? Então a gente vê bem exemplificado a questão da guerra, tá? Então a batalha espiritual, ela existe. E nessa batalha espiritual, você está sendo atingido pelo reino das trevas, tá? E você precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. Ela é necessária. Só que eu só vou ser revestido de toda a armadura de Deus depois que eu nasço de novo. Depois que há uma aliança, um casamento. É isso que nós vamos entender, tá? Em Efésios 6, o apóstolo Paulo, ele começa assim, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, depois que ocorre o casamento entre Cristo e a igreja, em Efésios 5, o apóstolo Paulo começa Efésios 6 falando de toda a armadura de Deus. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então aqui o apóstolo Paulo já está afirmando que hoje, na nova aliança em Cristo, toda essa batalha ocorre de forma espiritual, tá? Com ferramentas espirituais. Antigamente, na antiga aliança, se batalhava contra carne e sangue, havia derramamento de sangue e isso era uma lei. O povo de Israel ia para suas batalhas, tá? O povo de Israel era treinado para uma batalha. Ele sabia manejar a espada, o escudo, a couraça, né? Eles iam para a guerra, tá? Então era necessário lutar contra carne e sangue. E eles teriam que usar armaduras, teriam que tocar trombetas para Deus. Eles tocavam a trombeta para se lembrar, para que Deus pudesse se lembrar deles e ir para a guerra junto com eles. Isso está escrito lá em Números 10, uma preparação para a batalha. Tá? Em Números 10 fala disso. O soldado naquela época do povo de Israel, ele tinha que manejar a espada, o escudo, ele tinha que lutar. Havia derramamento de sangue e isso era uma lei. Mas Deus deixava bem claro que a vitória deles, irmãos, dependia da sua aliança com Deus. Está lá escrito no livro de Josué. Josué, irmãos, foi um grande guerreiro na batalha. Tanto que o nome de Josué em hebraico é Yehoshua. E é semelhante ao nome de Jesus, que é Yeshua. Tá? É muito semelhante. Então Josué, ele era a tipificação, ele era uma figura de Cristo. E as 12 tribos que lutaram junto com Josué para entrar na terra prometida é a tipificação da igreja. Jesus e a sua igreja, sabe, lutando numa grande batalha para entrar na terra prometida, certo? Então Josué era a tipificação, uma figura de Jesus, tá? O Yehoshua. E Josué, ele era irrepreensível no Senhor, irmãos. Josué, ele venceu quase todas as batalhas. Só teve uma batalha que ele não venceu, que foi contra a cidade de Ai. Mas ele não venceu porque um dos seus soldados fez o que não era lícito ao Senhor. Ou seja, transgrediu a lei, que a gente sabe que Acã ficou com o despojo, né? E Josué ficou tão indignado que ele rasgou as suas vestes diante do Senhor. Tamanha foi a indignação por ter perdido a guerra. Por quê? Porque Josué, irmãos, era irrepreensível diante de Deus, ele obedecia todos os mandamentos, ele se santificava, ele de verdade tinha uma aliança com Deus. E por isso, o Pai deu a ele a missão de introduzir o povo de Israel na terra prometida, né? Para você ver que para você vencer uma batalha espiritual, não é pela força do seu braço, não é por você mesmo, é Deus que dá a vitória. Mas tem que haver uma aliança, tá? Tem que haver um casamento. Amém? Então, no livro de Josué, Yehoshua, que é assim como Josué era chamado, ele tipificava Jesus, Yeshua, lutando com as 12 tribos, tá? Figurando a igreja, lutando contra sangue e carne, subjugando as nações por onde eles passavam, para que ele pudesse, Josué pudesse, introduzir ao terceiro dia, como está escrito lá no livro de Josué 1, né? Introduzir o povo na terra prometida, tá? Já na nova aliança, Cristo, ele faz a mesma coisa, irmãos, com a igreja do Senhor. Só que num nível mais profundo, no patamar mais elevado, sabe? A nível espiritual, Jesus, ele escolhe os 12 apóstolos representando as 12 tribos de Israel, tá? E representando Cristo e a sua igreja na sua totalidade, que é isso que as 12 tribos representam, tá? Então, na nova aliança, Cristo está fazendo a mesma coisa, só que no sentido profundo. No espiritual, ele está introduzindo a igreja, tá? Na terra prometida também.
certo? Só que a igreja da nova aliança é uma igreja espiritual, é uma igreja da nova aliança no seu sangue, no sangue de Jesus. Mas da mesma forma, Cristo está introduzindo a igreja, as 12 tribos na terra prometida, numa aliança que é feita entre eles, entre Cristo e a igreja, no seu sangue. Por isso que eu digo que para fazer a nova aliança em Cristo, precisa ter morte, derramamento de sangue e muito amor. É preciso se pagar um alto preço. E esse alto preço está na renúncia da sua própria vida por amor a Cristo. Aí sim, depois que há o casamento, você agora pode. Você vai ser blindado, revestido com toda a armadura de Deus, para poder batalhar pelo Senhor e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Tá? Então hoje, Cristo, ele não nos introduz na terra prometida como homens carnais, tá? Mas ele nos introduz na terra prometida como reis e sacerdotes glorificados, para reinarem sobre toda a terra. E estes que ele transforma em reis e sacerdotes, em filhos de Deus, tá? Assim como ele, estes terão acesso ao céu e reinarão com Cristo no milênio, a partir da cidade santa que é Jerusalém, né? É a mesma figura de Cristo e a sua igreja reinando sobre todas as nações, tá? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, o grande mistério ao qual Paulo estava se referindo em Efésios 5 falava de um grande casamento entre Cristo e a igreja, que ambos precisam se tornar um, em um só espírito, um com o Pai, para poder começar a batalhar aqui na terra, tá, irmãos? Então, assim, a gente entende, né, que a nossa vitória em Cristo, a nossa vitória sobre o reino das trevas, ela viria de Deus, ela vem de Deus, não é pelas nossas próprias forças, sabe? Os soldados lá no deserto, o povo de Israel que era comandado por Josué, eles sabiam disso. Eu até anotei aqui, ó. A vitória de todas as batalhas viria de Deus. Na verdade, Deus, ele é todo poderoso, ele não precisaria de homem nenhum para vencer as batalhas. E nós sabemos disso, né? Que o nosso papai, ele tem todo o poder, tudo pertence a ele, certo? Só que por quê? Por quê que ele quer fazer isso junto com o homem? Primeiro, porque ele é um ser relacional. Ele já nos mostra desde lá do Éden que ele quer fazer tudo em conjunto com o homem, num relacionamento entre pai e filho. Segundo, porque o evangelho de Jesus Cristo é para tratar o coração do homem, para transformá-lo em Jesus. Tratar o caráter dele para que ele chegue até a estatura de varão perfeito, como Jesus, tá? Então, por isso, as batalhas é feitas entre eu e Deus, comigo e com ele junto, quando nós nos tornamos um, tá? Então, o povo no deserto, ele já sabia disso, ele sabia que a vitória vinha de Deus e que Deus, na verdade, ele era todo-poderoso, ele é todo-poderoso e ele não precisaria do homem para fazer nada. Por exemplo, a gente vê lá no livro de Isaías que teve um dia que um só anjo do Senhor matou 180 mil no acampamento assírio, né? 180 mil soldados assírios foram mortos por um anjo do Senhor, tá? Ou seja, um anjo só fez esse estrago todo, tá? E Senaqueribe voltou envergonhado para suas terras, certo? E o anjo do Senhor, ele só não matou mais porque o Senhor entendeu que aquele era o suficiente para envergonhar Senaqueribe. Então, na verdade, nós não ganhamos as batalhas na força do nosso braço, é Deus quem nos dá a vitória, a partir do momento que nós fazemos a nossa parte, que é o quê? Cumprir os mandamentos do Senhor, cumprir toda a justiça e andar em aliança com Ele. Amém? Nós vemos também que esse anjo do Senhor, em um só dia, ele matou 180 mil. Não foi isso? Mas na passagem também de Josué, quando ele começa a avançar a terra prometida, naquela passagem das muralhas de Jericó, qual é a única coisa que papai pede para ele? Que ele siga as instruções do Senhor, né? Então o nosso papai pede para ele dar voltas na cidade de Jericó, tocar trombeta, enviar os sacerdotes na frente com a arca da aliança em mãos,
Se eu não me engano, ele teve que dar 7 voltas, né? Tocando trombeta, fazendo barulho, tá? E no final, na última volta, ele só precisou gritar. E quando ele gritou, as muralhas de Jericó caíram. E você acha, irmãos, que as muralhas de Jericó caíram por causa do grito de Josué? As muralhas de Jericó caíram por causa do nosso Pai, que é poderoso na batalha, tá? Então, caiu por causa da obediência de Josué em fazer tudo conforme o papai pediu para fazer, tá? Então, por ele ter obedecido, o pai entregou a cidade de Jericó nas mãos dele e toda a muralha ruiu diante dos olhos de Josué. Josué era Cristo, tipificando Cristo, irrepreensível no Senhor, tá? Então, quando nós nos tornamos como Jesus na terra, quando nós cumprimos toda a justiça como igreja do Senhor e nos tornamos um como Jesus, tá? Não tem inimigo que prevaleça diante de nós. Todas as batalhas são vencidas porque o próprio papai entrega os inimigos em nossas mãos. Entendeu, irmãos? Então, quando ele faz isso, ele mostra para todo o povo, lá na época de Josué com a muralha, que eles não ganhariam as batalhas por causa das suas habilidades, dos seus cavalos, dos seus carros, mas sim pela sua obediência a Deus, por causa da sua aliança com Deus, né? Deus lhe entregaria os inimigos em suas mãos. É como está lá escrito no livro de Oséias, né? Nós que somos seus filhos não confiamos em cavalos, não confiamos em carros, tá? Mas nós fazemos menção do nome do Senhor, aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, entendeu? Então, irmãos, é necessário que haja uma aliança, que haja o casamento da igreja com o seu noivo, para que ela seja revestida de toda a armadura de Deus, sabe? E por que Deus escolheu fazer tudo isso desta forma como está escrita, sabe? Porque, como eu falei para vocês, Deus, ele se relaciona com o homem, tá? E ele precisa trabalhar nessa terra dura que é o coração do homem. Ele precisa transformar, o homem precisa ser transformado no seu Senhor, assim como o seu mestre Jesus, né? A gente lembra de Jesus ensinando nos seus evangelhos aos discípulos: basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu Senhor, assim como Jesus. Tudo o que papai quer é que nós nos tornemos como o seu filho Jesus, no caráter, no seu andar aqui na terra, tá? Em poder e autoridade, tá? Por isso que Jesus disse a Pedro, tá? Que quando ele estava lá na região, né, onde tinha a porta do inferno, ele estava com os seus discípulos no Evangelho de Mateus, e ele diz para Pedro que a igreja, que o inferno, que o Hades, a porta do inferno, não prevaleceria diante da igreja do Senhor, porque a verdadeira igreja do Senhor é como seu mestre, ela vence a morte, ela cumpre toda a justiça e ela vence a morte. E por ela vencer a morte, por conta da aliança que ela fez com Cristo, ela não pode permanecer no Hades, entendeu? Então ela ressuscita como igreja gloriosa e agora ela se torna como um general de guerra. Quem nunca viu a expressão de que Jesus é o leão da tribo de Judá? Entendeu, irmãos? Quem nunca viu nos falar que o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos, general da batalha? É exatamente por isso. Depois que a igreja se torna a noiva de Cristo, se torna um com Cristo, então agora ela começa a ser preparada para uma grande batalha, tá? Ela se torna como o leão da tribo de Judá. Essa é a verdade, tá? Mas ela faz isso e ela conquista tudo isso com obediência à lei de Deus. Amém? Então Deus fez tudo isso no deserto para provar o coração do homem, todas essas batalhas, e forjar e transformá-lo em Cristo.
E o apóstolo Paulo, ele entendeu tudo isso, tanto que ele diz lá em 1 Coríntios 10 que tudo que aconteceu no deserto nos serve hoje como exemplo. Essa mensagem do deserto é para nos servir como exemplo de como a gente deve agir, de como a gente deve se comportar durante o processo. Tudo que nós devemos fazer para nos tornarmos como Cristo. Isso é tudo que o nosso papai quer, sabe? E de verdade, durante todo o processo você aprende a obediência às leis de Deus. Você aprende a ser um filho irrepreensível como o Senhor Jesus. Você aprende a ser manso e humilde de coração como o Senhor Jesus. Você aprende a ser submisso às leis de Deus. Porque um filho de Deus, ele tem a vida dele pautada em princípios. Ele vive na prática da verdade e da justiça de Deus. Tá? E por esse motivo, ele se torna um com Deus e se torna inabalável. É por esse motivo, pela obediência aos seus mandamentos. Tá? Então, é justamente sobre isso aqui que o apóstolo Paulo fala. E quando ele diz aqui, no versículo 12, pois nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele está querendo dizer que na antiga aliança se fazia luta contra carne e sangue, havia derramamento de sangue e isso era uma lei dada por Deus. Mas na nova aliança em Cristo Jesus, a batalha ela é espiritual. E batalha espiritual é coisa séria. Batalha espiritual existe, tá? E aqueles que estão conectados no Senhor Jesus, que são um com eles, que são filhos de Deus com ele, entende todas essas coisas. Hoje tudo se resume a uma guerra, a uma batalha entre o reino das trevas e o reino de Deus. Os filhos de Deus querendo estabelecer o reino de Deus aqui na terra e o reino das trevas guiado pelos filhos do diabo para que não aconteça, tá? Para que não seja estabelecido nada de Deus aqui nessa terra, para que ele continue governando e imperando, porque nós sabemos que este mundo que foi construído sem Deus, tá? Este mundo já é do maligno. É ele quem reina, é o império das trevas que reina. Entenda, irmãos, a terra é de Deus, a terra é nossa, que somos os filhos dele e herdamos por herança. Mas este mundo, essa sociedade que foi construída hoje, ela foi construída sem Deus. Este mundo ele é do maligno e nós que somos filhos de Deus não temos nada a ver com esse mundo. Por isso que nós precisamos renunciar a este mundo para viver com Deus. Não dá para ter acordo, não dá para você querer viver no reino de Deus e querer viver no mundo, um pé lá e um pé cá, sabe? Tipo o que a gente já ouviu falar sobre o crente Raimundo, é um pé no reino e um pé no mundo, não dá. Existe um alto preço a ser pago. E eu venho falando isso com vocês o tempo inteiro, em todos os vídeos que eu tenho gravado. Existe um preço para voltar ao jardim. Existe um preço para voltar a ser morada de Deus na terra. Existe um preço para se tornar filho de Deus. E esse alto preço é pago com a sua vida. É o tudo por tudo. Você precisa morrer para esse mundo para poder ressuscitar para Deus, em Cristo Jesus, tá? Morrer para os seus desejos carnais, para as suas vontades, tá? Para os seus desejos aqui na terra. Enquanto você estiver, irmão, você que é cristão, ligado nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, querendo realizar sonhos, vontades, desejos do seu coração, você não vai conseguir entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus exige renúncia a este mundo. A própria palavra diz que aqueles que são amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Ou você abandona esse mundo, você abandona o seu mundo para entrar no reino de Deus e se tornar filhos de Deus como Jesus aqui na terra, ou então você vai ficar. Porque não há como entrar no céu, não há como negociar. No reino de Deus não se entra com bagagem. E nós já sabemos, eu já gravei um vídeo falando sobre o alto preço a ser pago. O alto preço é com a sua vida. Jesus diz, quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, porque terá a vida eterna. Amém, irmãos? Então não há negócio. Para você se tornar filho de Deus como Jesus, adentrar o reino de Deus, o reino de papai, voltar ao estado original, para o jardim e voltar a ser morada de Deus, você vai precisar renunciar à sua vida. É tudo por tudo. Amém? E só assim, depois que você morre, ressuscita, tá? E se torna um com Cristo, casa com Ele num casamento eterno, agora sim, você pode ser revestido de toda a armadura de Deus e se torna um general na batalha, um leão da tribo de Judá como Jesus, para batalhar aqui na terra, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. É desse jeito, e o apóstolo Paulo entendeu. Então a nossa luta hoje não é contra carne e sangue, é contra os principados, é contra as potestades, é contra os poderes deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Só que você precisa estar habilitado para isso. Você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Entendeu, irmãos? É desse jeito que funciona, tá? E a batalha, ela é hoje celestial, ela é espiritual em Cristo Jesus. Haverá um tempo em que a gente vai voltar a batalhar de novo como carne e sangue? Sim. Vai haver derramamento de sangue? Sim. Na volta de Jesus, na última semana de Daniel, e quem estuda as profecias vai entender, da metade da semana até o fim da semana de Daniel, 3 anos e meio, nós vamos precisar batalhar mesmo com carne e sangue, derramamento de sangue, tá? Que é o Armagedon, para que o reino do nosso Senhor se estabeleça, mas isso é assunto para outro momento. A gente já está entrando em Apocalipse, mas nesse momento a nossa batalha é espiritual. E o apóstolo Paulo vai mostrar aqui que essas armas espirituais que os guerreiros utilizavam, o povo de Israel utilizava na antiga aliança, espada, couraça, escudo, hoje na nova aliança em Cristo se transforma em instrumentos espirituais, ferramentas espirituais. Amém? Então aqueles instrumentos, eu anotei aqui, ó, usados nas batalhas de Israel na antiga aliança, foram convertidos em elementos espirituais. E vai ter que usar, hoje todo cristão, ele vai ter que usar a palavra de Deus como um guerreiro na batalha. Como um guerreiro que sabe manusear muito bem a palavra de Deus. É com ela que nós vamos vencer as nossas batalhas, tá? Versículo 13, Efésios 6, o apóstolo Paulo continua. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você vê aqui que o apóstolo Paulo, ele entendeu tudo isso e ele converteu os armamentos, né, que o povo do exército de Israel na antiga aliança usava em elementos espirituais, tá? O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada, que é a própria palavra de Deus. Mas tem duas ferramentas aqui que me chamam muita atenção, que é quando ele fala, cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Essa verdade aqui, irmãos, está em Jesus. Ele é a verdade, tá? Então, se você não ensina a verdade, você conhece da palavra de Deus, mas você não tem a revelação por meio do Espírito de Papai, que é o Espírito do Santo, tá? Por meio de Jesus Cristo, tá? Você não conhece a verdade que está em Jesus, tá? Se você não ensina a verdade, você não está ensinando as pessoas a se preparar de fato
para a batalha, a se revestir de toda a armadura de Deus, tá? Você não tá. Você está enviando pessoas totalmente despreparadas para frente de batalha, para essa batalha espiritual, tá? Quando se fala aqui da justiça de Deus, né, e vestir a couraça da justiça, a justiça é a lei de Deus, é a prática da justiça, das leis, dos princípios, dos mandamentos de Deus. Tá? É um filho que anda no cumprimento dos princípios do Senhor, obediente à sua palavra, irrepreensível, tá? Que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas permanece, firme no cumprimento da palavra do Senhor, sabe? Então, essas duas ferramentas me chamam muita atenção, a verdade e a justiça, porque se você não prega o evangelho da maneira como ele é, verdadeiro, da maneira como sai da boca de Jesus, e se você não ensina as pessoas a viver na prática da lei de Deus, nos princípios de Deus, na prática de justiça, você está preparando, você está enviando um povo totalmente despreparado para a batalha, praticamente nu para uma batalha espiritual. É por isso que hoje tem tantas pessoas feridas e machucadas dentro dos templos religiosos, tá, irmãos? Porque a igreja do Senhor somos nós, somos as pessoas, tá? Não são os templos religiosos. Ali é só um lugar, uma instituição física onde cada pessoa escolhe congregar, tá? Mas a igreja na qual o papai está interessado somos nós. Nós somos o templo do Senhor, tá? Então chegou a hora de despertar a sua igreja para o verdadeiro evangelho. Um verdadeiro evangelho que exige sacrifício. O verdadeiro evangelho, que é o que sai da boca de Jesus, que exige de mim, de nós, tá? De vocês, um perfeito sacrifício, que é quando nós nos entregamos para ser imolados como cordeiro, assim como Jesus foi, tá? E assim como ele fez, nós temos que fazer. Afinal de contas, eu volto a repetir algo que eu digo sempre. Quando Jesus foi para a cruz, ele não foi só. Ele foi com o corpo dele, que é a igreja. E quando alguém olhar para o corpo, que é a igreja, tem que ver Jesus, porque afinal de contas, vocês se tornaram um. Então, se eu olho para a igreja, eu tenho que ver Jesus. Se eu olho para Jesus, eu tenho que ver a igreja, porque ambos agora são um. Um morreu pelo outro. Entendeu? Então, se ele fez o perfeito sacrifício, eu também tenho que fazer o perfeito sacrifício. Se ele se entregou como um cordeiro para ser imolado, eu também preciso me entregar como um cordeiro para ser imolado e cumprir toda a justiça, assim como o meu Senhor Jesus cumpriu. Tá? Jesus, irmãos, nós já estudamos isso. Ele era um com o Pai, ele abriu mão da glória dele, sabe? E ele veio para a terra como filho do homem, como um homem carnal. Ele tomou os pecados nossos sobre ele. Ele se tornou imundo como a sua noiva. Ele veio como um homem carnal, justamente para nos mostrar que é possível passar o processo e vencer na carne, tá? Então Jesus, ele foi para a cruz. Ele crucificou a carne dele na cruz, mesmo ele não tendo pecado, mas ele assumiu os nossos pecados e se tornou imundo como a sua noiva. Morreu na cruz, ressuscitou, ou seja, representando um novo nascimento que tem que acontecer. Ressuscitou ele o corpo, remiu a noiva. Tá? Quando ele ressuscitou, ele se tornou um com a sua noiva. Quando ele ascendeu aos céus, quando ele entrou nos céus, ele entrou como cordeiro. Mas por ter cumprido toda a justiça, ele desceu como um leão para batalhar na batalha. Por isso que Jesus, ele é um grande guerreiro. Ele é o leão da tribo de Judá, general das batalhas. E assim como nós precisamos fazer a mesma coisa que Jesus. Tá? Nós temos que, através do relacionamento com o Pai, reconhecer quem Jesus é, entrar no nosso processo, passar todo o processo, tá? Cumprir toda a justiça, indo para a cruz, morrer na cruz com Jesus, pagar o alto preço que ele pagou, renunciando a nossa vida, abrindo mão de tudo por ele.
ressuscitando com ele, porque é ele quem nos ressuscita e nos torna filhos de Deus e nos introduz no reino de Deus como filhos de papai, tá? E aí nesse momento ocorre o casamento, nós casamos com ele, nos tornamos um só com ele em espírito, há um casamento eterno, e depois nós nos tornamos também leões, assim como ele, sabe? Guerreiros na batalha, assim como ele. Da mesma forma como ele cumpriu toda a justiça e entrou no céu como cordeiro, tá? Nós também. Da mesma forma, do mesmo jeito. Quando nós cumprimos toda a justiça e nós morremos e nascemos de novo e ressuscitamos como igreja gloriosa, nós também entramos no reino de Deus como cordeiros de Deus. Tá? E passamos aqui a andar nessa terra como Jesus. E batalhar como leão na batalha. Revestido de toda a armadura de Deus, porque agora nós somos como Jesus na terra. Sabe, irmãos, uma vez foi nos ensinado na religião que nós não podíamos ouvir a Deus. Sabe? Que perfeito só existe um, que é Jesus. Tá? Que o Filho de Deus, que nunca nós chegaríamos à estatura de varão perfeito como filho de Deus. Tudo isso que nos foi ensinado é mentira. Mentira de Satanás. Tá? Isso é mentira, porque é ele quem trabalha distorcendo os ensinamentos do Senhor. Tá? Isso tudo foi ensinado enquanto nós estávamos na religião. A religião não tem nada a ver com Deus. A religião é algo criado por Satanás para enganar os seus filhos. Tá? O nosso caminhar com o nosso papai, ele é livre. O que importa para nós é o evangelho que é pregado puro e genuíno. O evangelho que sai da boca de Jesus é o que nos liberta, é que nos transforma igual a ele. Ele disse, está escrito, que ao discípulo cabe a ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Tudo que papai quer é que nós nos tornemos filhos de Deus aqui nessa terra como Jesus. Para que a gente ande nessa terra como Jesus, com o mesmo caráter de Jesus, irrepreensível como ele é, assim como o nosso Senhor, perfeitos como ele é. Tá? E ele mostrou para nós que é possível, assim como ele, a igreja tem que ser como ele. É possível, irmãos. É possível sim. E Jesus, nos seus evangelhos, tem mostrado isso. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Porque quando ele fala logo aqui embaixo do mistério do evangelho, ele está falando justamente sobre isso. Que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa andar com Cristo, ela precisa ser como Cristo. Ela precisa se tornar como Cristo aqui na terra. Ela só vai conseguir impactar essa terra e estabelecer o reino de Deus aqui na terra quando ela se tornar um com Cristo. Como quando ela se tornar como Jesus aqui na terra. Quando ela chegar à estatura de varão perfeito. E isso é tudo que o diabo não quer que você saiba. Tá? E o apóstolo Paulo, ele entendeu e ele fala aqui sobre o mistério do evangelho. Como ele continua. Versículo 18, Efésios 6, versículo 18. E orai em todo o tempo, ou seja, depois de você estar todo revestido de toda a armadura de Deus, que é o próprio Deus, orai em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E a gente sabe que oração é relacionamento com o Pai. Não é só falar. É você ter uma vida de relacionamento com o Pai. Então, depois que você for revestido de toda a armadura de Deus, então agora você vai viver mergulhado no Espírito, em relacionamento, se relacionando com o Papai em todo o tempo, no Espírito, orando e vigiando, com toda a perseverança e suplicando, intercedendo por todos os santos, que são os filhos dele, que estão perdidos por aí e que precisam ser resgatados para o reino de Deus. 19. Orai também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho,
E qual é o mistério do Evangelho? O mistério do Evangelho, eu até fiz aqui uma anotação. O mistério do Evangelho é que o Evangelho de Jesus Cristo, ele veio para transformar o coração do homem, tá? Para que você se torne como Cristo, exatamente como ele é. Assim como o meu mestre é, como o meu Senhor é, eu tenho que ser. Essa é a revelação do Evangelho. Tá? O mistério do Evangelho é que o Evangelho de Jesus Cristo ele veio para revelar, para expor o pecado da humanidade e para condenar o pecado na morte de cruz, para fazer expiação do pecado e fazer as pessoas entenderem que as promessas de Deus estão de pé e que ele nunca mudou. Ele é o mesmo Deus de antes, é o de hoje e vai continuar para sempre. Amém, irmãos? Ele não muda nas suas promessas, tá? E que existe um fim do império do reino das trevas na sua vida. Quando você cumpre toda a justiça, irmãos, passa pelo processo com Jesus, tá? Morre, ressuscita, tá? Sobe aos céus como um cordeiro e você desce de lá como general na batalha. Quando você completa toda a sua justiça, toda a justiça de Deus, desculpe, e é revestido de toda a armadura de Deus, você já anda aqui na terra com poder e autoridade de Jesus, porque você é como ele, você é um com o Pai, você é como Jesus na terra, em poder, em caráter, em autoridade. Nenhum inimigo pode ir contra você, e o reino das trevas não tem mais poder sobre você. O império das trevas na sua vida acabou. Existe um fim, tem como andar na terra sem pecar. Afinal de contas, no Evangelho, se eu não me engano, foi Pedro ou foi João, tá? Ele diz que aquele que é nascido de Deus não peca, e é verdade, porque a sua natureza agora é igual à do Pai, é divina. Você é um em espírito com o Pai. E se não tem mais pecado, não tem morte. A vida eterna está em você. Tem como viver na terra como Jesus? Tem. Tem como chegar à estatura de varão perfeito? Tem. Tem como andar na terra sem pecar? Tem. É tudo que o Pai quer. É possível para mim, é possível para você, e é tudo que o Pai quer, que você ande na terra como Jesus, porque só assim nós vamos poder impactar a humanidade assim como Jesus fez. E estabelecer o reino de Deus aqui na terra e reunir os filhos de Deus num só corpo, que é o corpo de Cristo. Isso é tudo que papai quer. E esse é o mistério do Evangelho. O apóstolo Paulo entendeu isso. E quando você é revestido de toda a armadura de Deus, o império das trevas não pode mais fazer nada contra você. Você se torna inabalável. Você se torna imunizado, tá? Você se torna como um guerreiro na batalha e agora você vai batalhar pelos santos. Você vem na mesma missão que Jesus, reunir os filhos de Deus aqui na terra num só corpo, que é no corpo de Cristo, e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Essa é a verdade. Algum dia mentiram para nós e disseram para nós que não é possível, mas hoje eu digo para você, pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Pai que habita em mim, é possível. É possível. E é tudo o que o Pai quer, tudo que Ele mais deseja é que eu, você, nós, que nos dizemos cristão, complete toda a jornada, cumpra toda a justiça e se torne como um filho de Deus, como o Senhor Jesus aqui na terra. É isso que Ele quer. Ele quer levantar filhos de Deus como Jesus, um exército poderoso na batalha, para poder estabelecer o reino de Deus aqui na terra. É isso que Ele quer. Amém, irmãos? Que o Pai nos abençoe, tá? E que nós consigamos completar toda a jornada. Amém. E até a próxima.